Guerra na Ucrânia sem sinais de abrandamento. Rússia lança ataque recorde com mais de 800 drones. Após derrota eleitoral histórica e várias pressões internas no partido, o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba anuncia demissão. Papa Leão XIV declara os 2 primeiros santos do seu pontificado. Carlo Acutis é oficialmente o primeiro santo millennial. Uma moção de confiança que pode levar à queda do governo e um bloqueio geral no país. Espera-se uma semana caótica em França. Filme de Jim Jarmusch é o vencedor surpresa do Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza. Os ataques russos à Ucrânia não dão sinais de abrandamento, antes pelo contrário. Na última noite, um ataque recorde com mais de 800 drones e 13 mísseis atingiu o território ucraniano, segundo informaram as forças do país. Terá sido o maior ataque com drones desde o início da guerra. Na capital Kiev, pelo menos 2 pessoas morreram, entre elas uma criança. Outras 20 ficaram feridas depois dos ataques atingirem estruturas residenciais. Segundo o presidente da Câmara da cidade, o principal edifício governamental da Ucrânia ficou em chamas depois de ter sido atingido pelos estilhaços do ataque. As Forças Armadas da Ucrânia dizem que 751 dos dispositivos lançados foram interceptados, enquanto 9 mísseis e 54 drones atingiram território ucraniano, incluindo as cidades de Kremenchuk, Kryvyi Rih e Dnipro. Nas redes sociais, Volodymyr Zelensky fala num total de pelo menos 4 mortos e 44 feridos. Em reação, a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou o ataque, afirmando que o Kremlin está a ridicularizar a diplomacia e a pisar o direito internacional e que a Europa mantém apoio total à Ucrânia. O primeiro-ministro do Japão anunciou a sua demissão. Shigeru Ishiba esteve menos de um ano no cargo. A decisão surge após a derrota histórica do seu partido nas eleições parlamentares de julho, nas quais a coligação perdeu a maioria na Câmara Alta do Parlamento. O Partido Liberal Democrata já tinha perdido o controle da Câmara Baixa nas eleições antecipadas de outubro de 2024. Ishiba resistiu aos apelos internos no Partido Liberal Democrata de demissão por mais de um mês, mas optou por deixar o cargo depois de o partido anunciar uma votação extraordinária de forma a decidir se era necessária uma mudança de liderança. Na presença de cerca de 70 mil pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Leão XIV declarou no domingo Carlo Acutis, um gênio da informática de 15 anos, o primeiro santo millennial da Igreja Católica. O Sumo Pontífice também canonizou Pier Giorgio Frassati, filho do fundador do popular jornal La Stampa. Carissimi, i santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l'alto e a farne un capolavoro. Acutis ganhou o apelido de o influencer de Deus graças ao legado tecnológico, tendo usado a tecnologia para espalhar a fé. A sua canonização dá à próxima geração de católicos o modelo a seguir e marca um ponto de viragem para a Igreja Católica. França está a preparar-se para uma semana turbulenta, com o governo do primeiro-ministro François Bayrou a enfrentar uma moção de confiança no final de segunda-feira e apelos a um bloqueio nacional 2 dias depois. O cenário mais provável é o da queda do governo, uma vez que uma ampla coligação de partidos da oposição, da extrema-direita à extrema-esquerda, prometeu votar contra a moção. Um colapso deixaria o presidente Emmanuel Macron com uma escolha problemática: nomear um novo primeiro-ministro ou dissolver o Parlamento mais uma vez. 2 dias depois, na quarta-feira, a França poderá enfrentar uma perturbação generalizada. O movimento, que envolve ativistas políticos e sindicatos, sugeriu greves, manifestações e bloqueios de locais estratégicos. As autoridades estimam que poderão participar até 100 mil pessoas nos protestos, embora o ministro do Interior diga que não receia um movimento em grande escala.
Numa entrevista à Euronews Romênia, o presidente do Partido Popular Europeu, Manfred Weber, afirmou que a interferência no GPS do avião de Ursula von der Leyen demonstrou que a Europa precisa de se unir para reforçar as suas defesas. The European level, the European Commission, Council and so on, is obviously a point of target for the Russian attacks, and that's why we have to strengthen also protecting our institutions on European level. Again, we want to have a peaceful and treaty-based and consent-based cooperation with all our partners. But if someone like Putin is becoming aggressive, is becoming brutal, takes our way of life into question, then we have to stand up and defend ourselves. Weber destacou o instrumento de empréstimo de 150 mil milhões de euros para impulsionar a produção de defesa e disse que não cabe apenas aos países da linha da frente fazer esse investimento. It's not that the responsibility of Romania, Poland and the Baltic countries to build up a European pillar of defense or a missile defense shield, for example. It's the responsibility for all Europeans. So all Italians, Spaniards, the German citizens also have to invest in our security to protect the east of Europe. And that's why the East Shield, to build up a strong defense on the east side of the European continent, is a joint European responsibility. Von der Leyen está atualmente a fazer uma viagem de 4 dias pelos países da União Europeia que fazem fronteira com a Rússia e com a Bielorrússia. A 82ª edição do Festival de Cinema de Veneza terminou no sábado com Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch a arrecadar o prémio principal, o Leão de Ouro, para melhor filme. O drama, protagonizado por Cate Blanchett, Adam Driver e Vicky Krieps, fala sobre as relações entre os filhos adultos e os pais. O favorito, o poderoso drama de Kauthar Benania, passado em Gaza, a voz de Indra Jab, ganhou o segundo prémio, o Leão de Prata. O filme recebeu uma histórica ovação de pé de 21 minutos. As microalgas cultivadas em efluentes lácteos podem reduzir a utilização de fertilizantes minerais em 25% e ajudar a reduzir a dependência da Europa das importações russas. Aqui no oeste de França, este grupo testou o novo produto e comparou-o com os fertilizantes minerais. Les résultats, c'est qu'en fait, avec la poudre d'algues, on a des rendements qui sont comme les boues d'épuration. C'est-à-dire que c'est bien, c'est mieux que si on mettait rien, mais c'est pas aussi bon que les fertilisants minéraux si on met que ça. Là où on a eu des rendements intéressants, c'est quand on mélangeait du minéral avec de la poudre d'algues. Parce que là, on avait les mêmes rendements que si on avait mis que du minéral, mais ça nous a quand même permis d'éliminer un quart des fertilisants minéraux. Este produto foi desenvolvido no âmbito do Walnut, um projeto europeu que visa reduzir a poluição e fechar o ciclo entre alimentos e resíduos, recuperando nutrientes vitais para a agricultura a partir de águas residuais urbanas, industriais e de outros tipos. On a une usine agroalimentaire dont les effluents vont être mis dans des cylindres. Et dans ces cylindres, on va cultiver des algues unicellulaires qui vont se nourrir de la matière organique de l'effluent. Et donc la matière organique va être convertie en biomasse végétale. Et c'est cette biomasse végétale qu'on va prendre, qu'on va déshydrater et qu'on va ensuite épandre dans les champs. Et comme cette biomasse est riche en azote, elle va avoir un rôle de fertilisant. Ao contrário dos fertilizantes minerais que libertam azoto instantaneamente e são fáceis de dosear, o pó de algas funciona mais lentamente e requer o planeamento por parte dos agricultores. No entanto, isto é algo que pode ajudar a Europa a reduzir a dependência das importações e diminuir os impactos ambientais. Está em curso no norte da Roménia um esforço notável. Um punhado de voluntários está a trabalhar para salvar uma igreja gótica que data de há 6 séculos. A igreja está em avançado estado de degradação e é salva através de uma campanha de angariação de fundos por parte de um grupo, nas suas palavras, de todos os que amam o património cultural da Transilvânia. Os voluntários da Associação Petrus Italus Trust iniciaram os trabalhos de restauro, começando por tratar das telhas do telhado.
Am apelat la o soluție mai interesantă, o campanie de strângere de fonduri, prin care fiecare donator care donează 30 de lei pentru o șindrilă poate să-și inscripționeze numele pe șindrila donat. Os voluntários trabalham numa rotação de turnos de uma semana. Atualmente há 17, na maioria estudantes de arquitetura de todo o país. Era frumoasă pentru noi, pentru tineri. Vineam aici la biserică să văceam, mai ales de Ramu, Mihail și Gabriela. Estima-se que sejam necessários cerca de 30.000 euros para concluir os trabalhos de restauro. O dinheiro deve vir maioritariamente de donativos. A pequena igreja é um exemplo de colaboração interreligiosa. Ao longo de 6 séculos foi católica, luterana e depois ortodoxa. Os parceiros de dança argentinos, Leandro Boico e Micaela Garcia, venceram a categoria de palco na final do Campeonato Mundial de Tango na terça-feira. Perante centenas de fãs, o par levou para casa o prémio máximo naquela modalidade durante a grande final no Teatro Gran Rex. Dançarinos de mais de 50 países competiram pelo título, com casais amadores e profissionais a mostrarem as suas capacidades nas duas categorias principais, tango de palco e tango de salão, que também foi vencida por um par argentino. A competição foi o ponto central do Festival e Campeonato Mundial de Tango, que terminou na terça-feira. Yo, de hecho, todavía no caigo, fui al baño, me vomité todo, como que es un montón, la verdad que nosotros hace años bailamos, y no juntos, pero bueno, él baila otras danzas, yo también, y esto nos unió y nos está abriendo este camino hermoso, así que agradecidos de poder transitarlo. Organizado pelo Ministério da Cultura de Buenos Aires, o festival incluiu mais de 500 atividades em cerca de 50 locais. Mais de 2.000 artistas participaram em concertos e aulas de dança. O tango, uma dança tradicional com uma rica herança na Argentina e Uruguai, foi declarado Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco em 2009.